Sr. Presidente, começaria por cumprimentar o deputado e colega Luís Capelo Santos, mas não é nessa qualidade que o PSD requeriu a sua audição. É na qualidade de ex-governante, apresentou-se aqui como cidadão, e deixe-me dizer que nos cerca de 10, 12 minutos da sua intervenção inicial acabou até por justificar aquilo que estranhava no início da sua intervenção, que era o facto de ter sido aqui chamado, que no fundo visa prestar um conjunto de esclarecimentos como conhecedora e um ex-governante da sua qualidade está e demonstrou que é a melhor pessoa e quem está melhor preparado para os prestar a esta comissão. Antes de iniciar a nossa ronda de questões, permitam-me deixar de novo uma mensagem de solidariedade para com as populações afetadas por esta enorme tragédia, que deixa uma enorme perda, conforme foi dito, ao nível da floresta, propriedades agrícolas, infraestruturas, empresas, habitações e, principalmente, em termos de vidas humanas. Recordo, mais uma vez, que o objeto da presente comissão prende-se com o apuramento das responsabilidades políticas na sequência da atribuição de apoios dos incêndios de junho de 2017 e não no sentido, como muitas vezes, e não sei se hoje voltaremos a ouvir nesta comissão, de uma falsa acusação de transformar vítimas em criminosos. Não, o entendimento do PSD é garantir que as vítimas não foram duplamente vítimas, ou seja, vítimas da catástrofe e vítimas de uma incorreta gestão dos apoios, e que as lições que possam vir a ser tiradas daquilo que correu bem possam ser sublinhadas para eventos futuros e para ajudas humanitárias desta natureza, e que aquilo que correu mal, ou não correu, ou correu menos bem, possa vir a ser corrigido e que, de futuro, o país esteja melhor preparado para uma situação e para uma calamidade que é muito difícil, e reconhecemos, uma situação dramática de preparar um país e populações para este grau de calamidade. Mas, no entanto, compete-nos a nós fazer o nosso trabalho. E quanto melhores preparados, melhor estará o país para o futuro. Relativamente aos apoios dos agricultores, a 21 de agosto, a diretora regional da DRAP reuniu-se com os agricultores na Casa da Cultura de Pedrógão Grande para fazer o levantamento das necessidades de apoios, e foram muitos os agricultores que falaram em prejuízos avultados muito superiores a 2 vezes o índice de indexante social. Eu pergunto, assim, há bocado referiu aqui os apoios até aos 5 mil, o regime simplificado, e dos 5 mil para cima. Quem é que definiu, como é que foi definido este processo que abaixo dos 5 mil euros seria um regime simplificado? Como é que foi definido este valor? Do Governo, não foi uma decisão do Ministério. Desculpe. Não era para responder agora? Sim, faz favor. Não, senhor. Muito obrigado. O senhor deputado Capelo Santos, então, vai responder, faz favor. Desculpe, Sr. Presidente. Como disse, o Ministério da Agricultura, nos apoios que foram pagos pelo Fundo Revita e que foram pagos pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, o Ministério da Agricultura emprestou o seu aparelho técnico para elaborar, aprovar e pagar as candidaturas. Portanto, as decisões que nós aplicamos da responsabilidade exclusiva do Ministério sobre todos os montantes é a medida 622. Portanto, neste caso, a decisão de pagar até aos 1.035 euros foi do Ministério do Trabalho, a decisão de pagar entre os 1.053 e os 5.000, os 1.053 creio que tem valor com o indexante social, que eu sinceramente não sei bem qual é o critério. O montante acima, porque, ao que julgo saber, na altura não havia disponibilidade financeira do Ministério da Solidariedade de ir além desse montante, e depois, enfim, tendo sido equacionada a questão com o conjunto dos atores, o Fundo Revita e a sua administração entenderam que tinham recursos disponíveis e que aquelas doações que foram para aquele fundo foi para apoiar as vítimas dos incêndios, e esse apoio tanto podia ser numa habitação, numa mobília ou no caso da agricultura, tanto mais que nas coisas mais elevadas como foram as habitações, o Estado, ele próprio, vai a assumir ele com o seu orçamento essa despesa. Mas, portanto, respondendo à sua questão, os montantes, a decisão de pagar até aos 1.050 euros estes apoios sociais, como lhe digo, não são bem agrícolas, e pagar até aos 5 mil, foram decisões, respectivamente, das entidades que geram esses fundos. Muito obrigado. Tendo de novo a palavra o Sr. Deputado Paulo Leitão, PSD, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, deduzo da sua resposta que esta decisão foi do Fundo de Revita e que, portanto, que no fundo apoiou 3 dos 7 municípios que sofreram esta catástrofe dos incêndios de junho,
deixando que no fundo era a sua parte da abrangência em termos territoriais, deixando os prejuízos dos restantes concelhos que foram afetados pelo mesmo incêndio, refiro-me dos 7 dos outros 4 municípios, neste escalão entre os 1.000, se não falha a memória, entre os 1.053,31 euros e os 5.000 euros sem qualquer apoio. No fundo, sendo esta decisão somente da administração, do Conselho de Administração do Fundo Revita, e o Governo, não tendo outro apoio para socorrer a este, no fundo, a este escalão em termos de apoios para os outros 4 concelhos, porque o Fundo Revita cingia-se a 3 concelhos, se não foi previsto ou preconizado nenhum apoio para, no fundo, criar aqui uma situação de justiça relativamente aos outros concelhos. Faz favor. As decisões da administração do Fundo Revita são do meu desconhecimento. Portanto, o Ministério da Agricultura apoiou o Fundo Revita naquilo que o Fundo nos solicitou e apoiou o Ministério do Trabalho e da Solidariedade naquilo que o Ministério nos solicitou. E aplicou as suas próprias, por sua própria iniciativa, de acordo com as suas atribuições, as medidas da medida 622. Que, aliás, repito, todos os agricultores tinham a opção de ir a uma destas gavetas. Ou seja, qualquer agricultor que tivesse pelo menos 100 euros de prejuízo podia ir a cada um destes montantes. Portanto, mesmo eu, agricultor, imagino que tinha 500 euros de prejuízo, podia apresentar uma candidatura ao 622. E ainda com uma outra novidade, é que, contrariamente ao que era habitual, nós, Ministério da Agricultura, determinámos que os custos com a elaboração do projeto fossem elegíveis. Quer dizer, aquela história, é muito complicado, não sei fazer um projeto, tenho de contratar alguém. Pois, se contratar alguém para fazer, essa despesa é elegível para ser igualmente financiada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas o que há pouco referi é que dos 7 municípios, retirando os 3 do Fundo Revita, há aqui uma fatia que ficou sem ter um instrumento que, no fundo, neste caso foi financiado pelo Fundo Revita, e refiro-me a este escalão entre os apoios que vão dos apoios da Segurança Social até aos 5.000 euros. E a estratégia adotada para os apoios previstos para os incêndios que vieram a ocorrer em outubro já não tiveram esta arquitetura e já previu aqui um escalão entre os 1.050 euros e os 5.000 euros. Porquê esta diferença de tratamento? Simples, Sr. Deputado, é que quando aconteceu a tragédia de outubro veio a beneficiar 25.000 beneficiários, isto é, 10 vezes este conjunto de droga. E não havia Fundo Revita, nem havia financiamento da Seguridade Social. E o Ministério das Finanças disponibilizou os montantes necessários para que houvesse um tratamento igualitário àquele que havia sido dado em Pedrógão, porque ninguém compreenderia porque é que tinham dado apoios em Pedrógão e não se dava àquele leque de agricultores em outubro. E o Ministério das Finanças disponibilizou para o Ministério da Agricultura cerca de 170 milhões de euros, se a memória me não falha, valor muito próximo disso, e, portanto, nos de outubro foi o Ministério da Agricultura que tratou de todo o conjunto de processos. O Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, podemos deduzir que se tivesse existido essa vontade, e o Ministério da Agricultura faz parte certamente do mesmo governo, se tivesse sido esta vontade política, nos incêndios de junho, estes apoios que saíram, no fundo, foram dados pelo Fundo Revita, para ser adotado o mesmo mecanismo de outubro. Senhor Deputado, eu acabei de dizer o que é que foi decidido pelo Governo. Se poderia ser decidido de outra maneira, naturalmente, outro Governo ou noutras circunstâncias podiam decidir de outra maneira. Portanto, o que foi decidido foi esta forma. Portanto, em Pedrógão houve 3 fontes de financiamento, em outubro houve uma fonte de financiamento. Uma, não, 2. Portanto, a 622, que é a PDR, e a medida para os pequenos, que era exclusivamente Orçamento de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, questiono para aqueles 4 concelhos que ficaram de fora para estes escalões e para este nível de prejuízos, que no fundo são a pequena agricultura, são pequenas propriedades, nos concelhos que não estão abrangidos pelo Revita, se isto não é injusto,
E mesmo para o Revita, a maioria dos doadores, como sabe, de quem doou para o Fundo Revita não é proveniente de capitais públicos, e os seus estatutos e a sua criação até previa estava mais direcionada para a reconstrução e recuperação das habitações, não distinguindo de primeiras e de segundas habitações. Se o facto destes recursos terem sido alocados à agricultura e que depois, posteriormente, nos incêndios de outubro, já veio do Orçamento de Estado, se isto não se trata aqui de uma situação, não é geradora de injustiças, do ponto de vista territorial, e se aquilo que era a perspectiva das populações locais, de verem as suas segundas habitações reabilitadas, não se vieram a ser frustrados naquilo que eram as suas reais expectativas. Faz favor, faz favor. Eu não comento a interpretação que o senhor faz das finalidades do Revita. Portanto, essa é uma interpretação que o senhor fará, mas, enfim, tudo isso está escrito e não me compete a mim interpretar em que é que o dinheiro do Revita deveria ter sido utilizado. Eu penso que ele foi utilizado de acordo com as decisões do seu Conselho de Administração e até ao momento não tenho notícia que tenha sido infringida qualquer legislação, não quer dizer que não possa vir a ser, mas não sei. Relativamente à hipotética injustiça com os agricultores, não, senhor deputado. Os agricultores de todos esses concelhos tiveram medidas de apoio disponíveis de 100 euros para cima. Portanto, só não recorreu a elas quem não quis. Só que com diferentes fontes de financiamento. Mas, como lhe disse, havia 3 fontes de financiamento. Portanto, nenhum agricultor daquele conjunto de concelhos ficou privado de ter à sua disposição instrumentos de apoio financeiro com valores mínimos e máximos exatamente iguais. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, eu vou dar um exemplo que penso que isto servirá para esclarecer a Comissão. Um agricultor, por exemplo, de Penela, que tenha tido prejuízo a rondar os 3.000 euros, qual é que era o mecanismo? Medida 622 do PDF. A partir de 100 euros, até 3.000, entre 100 mínimo e 800 mil, limite máximo. O que variava, de acordo com os montantes, era a percentagem de comparticipação financeira. Até aos 5.000 era financiado a 100%. E acima de 5.000, progressivamente, a taxa de cofinanciamento ia sendo menor, de modo que no último escalão, nos 800 mil euros, creio que a taxa de cofinanciamento era de 70%. Mas neste caso concreto, até aos 5.000 euros, era de 100%, como em qualquer das outras medidas. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então volto a questionar e vou-lhe dar aqui 2 visões. A primeira, do que nos foi transmitido nesta Comissão por quem gera o Fundo de Revita, que no fundo os pagamentos eram feitos mediante declaração e dos levantamentos feitos, efetuados, se não me falha a memória, pela DRAPC e pela CCDR, e que existiram, e houve vários autarcas, o Presidente da CNA, a Diretora-Geral da DRAPC, que referiu aqui, e vou citá-la, referiu que várias vezes, que alertou várias vezes a tutela para a excessiva burocratização dos processos de candidatura do PDR. O Presidente da CNA. Estou agora a citar, no fundo, fontes, no fundo, que vieram relatar a mesma coisa, que para quem tem uma agricultura muito de subsistência, muito pequenina, sem contabilidade organizada, que estes processos de candidatura do PDR que eram muito complicados, até vou citar o Presidente da CNA, que lhe chamou o complicómetro. Se neste caso, esta diferença de tratamentos, e cito, de quem recorreu ao Fundo de Revita, e neste caso de Penela, de outros municípios, se aqui também não existe uma diferença de tratamentos, e o facto que nos foi relatado por muitos autarcas, nesta Comissão, é de que esta questão e os requisitos do PDR levavam a que muitos deles tinham prejuízos superiores a 5.000 euros, mas recorriam ao Fundo de Revita porque não estavam em condições de apresentar a candidatura. Sem dúvida que as candidaturas simplificadas, como o próprio nome indica, são mais simples
que a da medida 622. Mas, nos locais onde não foi possível aplicar as outras medidas, designadamente porque não havia fundo de revita, utilizava-se a medida disponível. E essa medida disponível, o argumento da complicação, ou de que é difícil, para já, ter contabilidade organizada ou não ter, é exatamente igual. Não há nenhuma exigência de contabilidade organizada para apresentar uma candidatura ao 622. E, na prática, ela é muito parecida. Não há, Sr. Deputado. Não há nenhuma obrigação de ter contabilidade organizada para apresentar uma candidatura à medida 622. E não sei porque é que o Sr. Deputado está a dizer que há. Diga-me lá onde é que está a norma que diz que há. Não há nenhuma exigência para que haja contabilidade organizada para apresentar um projeto de investimento de um pequeno agricultor. E, portanto, e ainda por cima, como lhe disse, sendo financiável a 100% o custo da elaboração da candidatura. Portanto, o Sr. Deputado, como está a dizer, é que uma pessoa pode receber 5.000 euros a 100% dados. E a pessoa, porque dá muito trabalho contratar uma pessoa para fazer uma candidatura, prefere não receber os 5.000 euros. Parece-me isso uma situação absolutamente absurda, não é? Porque não acredito que alguém que esteja carente de receber um apoio financeiro não esteja disponível para fazer o esforço mínimo de ir a um gabinete de projetos e pedir para lhe fazer uma candidatura. Não é? Portanto, isso não cabe na cabeça de ninguém. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu vou-lhe dar, por exemplo, e citar o Sr. Presidente da Câmara de Castanheira de Pereira à data, que disse que propôs em reunião com o Sr. Secretário de Estado, em Lisboa, e que juntou posteriormente o Sr. Ministro, por causa destas questões, que o teto máximo do regime simplificado fosse subido para 15.000 euros. Então, o que é que esta diferenciação permitiria no entendimento do Sr. Vamos lá ver. Compete a qualquer governante fazer uma boa gestão dos dinheiros públicos. Ora, se nós temos uma medida comunitária que é financiada a 85%, ou seja, em cada 1.000 euros, na medida 622, a União Europeia dá-me 850. E o senhor está-me a dizer, não use esse instrumento, onde tem mesmo mais do que suficiente para pagar isso, e uso apenas um instrumento em que seja 100% do orçamento de Estado. Quer dizer, tomar uma decisão dessas é para só um gestor imbecil é que o faria. E por isso é que nós procuramos sempre, tanto quanto possível, utilizar a medida 622. Foi apenas por isso. A razão porque isso... mas em outubro já utilizou outra. Sim, em outubro já utilizou outra, porque a dimensão era de tal ordem, já punha em causa a própria medida 622. E aí tivemos que ter o sacrifício suplementar de recorrer ao Orçamento de Estado. Mas, portanto, o argumento de que é um complicómetro, ouça, é um complicómetro que há milhares de agricultores que nos dera a nós, o Governo português e ao Ministério da Agricultura, a qualquer um deles, poder satisfazer todos os pedidos que são apresentados nesse complicómetro. Agora, imagino só se fosse simples, não é? Porque eu admito que naturalmente há burocracia, porque trata-se de dinheiros públicos, portanto, a União Europeia, felizmente, e cada um dos Estados nacionais, cada vez há mais preocupação com a transparência, com a utilização dos dinheiros, e isso implica um conjunto de requisitos que são exigentes, reconheço, porque se trata de atribuir dinheiro dos contribuintes. E, portanto, admito que algumas regras possam e devam ser simplificadas e que a União Europeia, do modo geral, nos seus regulamentos, é acusada de uma certa burocratização, em alguns casos, justamente, mas, noutros casos, trata-se de ter garantias de utilização dos dinheiros públicos com um mínimo de transparência e um mínimo de controle. Só mesmo uma coisa rápida, muito rápida, por favor. Eu compreendo e saúdo, nós saudamos que um gestor público, um governante, procure maximizar aquilo que são os recursos e gerir bem os recursos de todos os portugueses. Mas aquilo que muitas vezes não se compreende e que o que trouxemos aqui foram testemunhos nesta comissão de autarcas responsáveis daquilo que ouvem das populações e que muitas vezes o país não percebe. Numa catástrofe destas já foi admitido pelo Sr. Doutor que numa situação houve disponibilidade de alguns milhões do Orçamento de Estado e na outra não existe esta disponibilidade. E o país, noutras coisas, tem uma elasticidade enorme quando se trata de novos bancos, de TAP, e aqui numa situação de emergência. Para algumas migalhas parece alguma confusão na gestão e naquilo que é o auxílio mais próximo e quem mais necessita. Deputado, estou a ver que o meu esclarecimento até agora foi pouco eficaz, mas eu posso dizer-lhe, aos agricultores de Pedrógão esteve à disposição
os meios financeiros iguais aos que foram atribuídos a quaisquer outros, com alguma diferença das fontes de financiamento. Mas a questão das fontes de financiamento é uma questão absolutamente secundária, porque se trata é se houve meios financeiros disponíveis e vontade política para pagar esses prejuízos ou não. E isso houve. E colocaram-se à disposição os instrumentos financeiros absolutamente necessários e os que estavam na altura disponíveis. O Sr. Presidente de Câmara que citou prefere que tudo fosse pago, ou o mais possível, do Orçamento do Estado. Ou seja, espero que não seja assim que elegir a Câmara, não é? Porque se fizer isso, também prescindirá de muitos apoios comunitários para gastar tudo do Orçamento Municipal. Não acredito que nenhum gestor público, tendo instrumentos comunitários à sua disposição, procure consumir os recursos próprios antes de esgotar aqueles. Mas isso é uma opção de gestão de cada um. Não foi essa a opção de gestão do Ministério da Agricultura.